todos presentes aí. Zé Vicente, Vera, Ludmila, Xande, Caio, aos motoristas, parceiros, sejam bem-vindos. E vamos começar com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nessa data, dia 27 de abril, está aberta a quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo, Rio Preto. Nós tentamos. Boa noite a todos. Boa noite. Chamado Gilmar Rodrigo Vieira. Presente. Pablo F. da Silva Santos. Presente. João Pedro Soares, eu presente. Valquíria Maria Veloso. Presente. Avenício da Paixão Vieira. Presente. Lucimar Jesus Ferreira. Presente. Jair Alves da Silva Filho. Presente. Israel Lopes de Araújo. Presente. Na pauta de hoje, vamos começar com as seguintes indicações. Indicação 09-2026, de lado do vereador Pablo F. da Silva Santos. Indicação 1026, de lado do vereador Pablo F. da Silva Santos. Indicação 11-2026, de lado do vereador Pablo F. da Silva Santos. Temos os seguintes projetos em proposições. Projeto de decreto legislativo número 02-2026, que autoriza a baixa de bens do Poder Legislativo. Projeto de decreto legislativo número 03-2026, que concede o título de cidadão rio-pretano aos senhores Everson Roberto Rocha e Rogério Elias da Paixão, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município no âmbito de segurança pública. Projeto de lei número 005-2026, que altera o artigo 2º da Lei Municipal 598-2000, de 23 de julho de 2019, para atualizar o valor da subvenção concedida à Associação dos Estudantes de São Gonçalo do Rio Preto. Projeto de resolução número 001-2026, aprova as contas prestadas pelo chefe do Executivo Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, relativas aos exercícios de 2024 e 2025. E os projetos que vão na ordem do dia é o projeto de decreto legislativo 02-2026, número 03-2026 e o projeto de resolução 001-2026. Indicação 09-2026 é sobre a limpeza lá do beco de Zenilha. Já até conversei com o Clarinho sobre a limpeza lá do beco, onde que a gente fez uma indicação no ano passado e a CEMIG, eles fizeram, o executivo fez a solicitação na CEMIG, eles fizeram a limpeza incompleta, Clarinho, sobre o beco, e aí ficou a maioria das áreas continuar pendente em cima da rede de luz. E eu já até conversei com o secretário Claivinho falando sobre as raízes, Claivinho, que estão expostas no barranco lá, que pode estar acontecendo o mesmo acidente que aconteceu esses dias atrás. E já dando a resposta também, o Claivinho já informou para a gente que já fez a solicitação lá na CEMIG para estar fazendo a nova manutenção lá no Beco do Zenilha. Na verdade, a gente está com uma reunião aguardando a resposta do Josué, da ser responsável da CEMIG, porque a gente quer, na verdade, uma reunião presencial com ele.
porque pela segunda vez que eles vieram, a primeira vez vieram num recesso, foi a solicitação, eu mandei o protocolo pro TIM aí, foi no dia 18 de dezembro, e eles vieram num recesso, eu acredito que eles vieram num recesso, não comunicou, a gente se colocou à disposição que eles comunicassem, que a gente ia dar suporte, eles não comunicaram, vieram e foram embora, inclusive você mesmo relatou que viu eles lá e rapidinho foram embora. E agora dessa outra vez, agora que aconteceu isso aí, eles vieram de novo, a gente fez a solicitação, o Gladstone foi lá, o Gadinho, eu não estava no momento aqui, o Gadinho se prontificou, foi lá, conversou com eles, mostrou, além das questões das árvores, os postes, tem 2 postes lá que praticamente não vai aguentar muito tempo aquela fiação. E aí mostrou para eles, eles tiraram fotos, mandaram para o supervisor, mas não executaram porque não era a equipe que faz esse tipo de serviço. Então aí eu falo que fica complicado é por isso, que às vezes você faz a solicitação para a CEMIG, só que nem sempre eles entram em contato com você na hora que chega. E às vezes eles chegam no horário, no final de semana, chegam no horário para fazer e faz o que acha que tem que ser feito e vai embora. Por isso a gente quer uma reunião com o Josué e o Wagner está em contato com o Josué, que é representante, né, da CEMIG com o município, para a gente ter uma reunião e aí a gente manter informado o que foi que deu certo. Obrigado. E a indicação 010 de 2026 é sobre uma indicação também que já foi feita por mim, já foi feita também pelo nosso vereador Jucimar, né, Marcos? Sobre uma tampa de caixa d'água lá na comunidade do Alecrim. É coincidência ou não, Tibranda me prometeu essa tampa essa semana. É coincidência ou não, porque ele tem a ligação dele aqui hoje, para mim, que ele teve um problema porque ele que cuida dessa parte de manutenção para a gente, ele se prontificou, é o que eu falo, às vezes alguns serviços que a gente não tem, existem parcerias. E ele se prontificou em colocar essa tampa para a gente lá. E aí ele não foi buscar essa tampa, alguém que estava fazendo para ele essa tampa, e não foi buscar essa tampa, mas já está acertado e ele garantiu para mim que ainda vinha essa semana aqui para ver se trazia essa tampa essa semana. Porque eu cobrei ele, eu cobro ele recentemente, sempre eu cobro ele essa questão dessa tampa lá. Porque ele me prometeu com uma certa agilidade. E por ser parceria, não está gerando ônus para o município, e eu esperei ele fazer. E ele prometeu e vai entregar isso aí. Agradecer, né, porque a comunidade, né, igual eu estou falando, agora cobraram de mim esse final de semana de novo, né, algumas pessoas. Eu falei, não, nós vamos fazer indicação, vamos conversar lá para que seja solucionada. Porque eles relatam, né, de urubus tomando banho e outros bichos que podem ocorrer entrando lá na caixa d'água. Outra indicação é na comunidade festiva, que também a gente já fez uma solicitação ano passado, e esse ano o pessoal já está cobrando de novo sobre a coleta de lixo e uma lixeira lá para eles estar depositando no lixo, porque pelo que eles relataram que não tem lá na comunidade festiva, e que alguns trazem aqui para a rua. Está sendo avaliado, não é nem minha parte, mas eu acho que o Leila, que já passou para a lei e tudo, está sendo avaliado justamente com a comunidade do Bonfim, que vocês Já fizemos da outra vez. E é isso, meu filho. Obrigado. Que bom quando vem a executiva aqui na casa, né? A dar esclarecimentos, é bom. Projeto de decreto legislativo número 02/2026, que autoriza a baixa de bens do poder legislativo. Parecer jurídico? Fala. Bom, na verdade, um projeto bastante simples, é simplesmente a desabilitação de prêmio à Câmara, transformando esses bens que anteriormente eram servíveis para inservíveis e em seguida destinação, que passa obrigatoriamente pelo Executivo. Então, na verdade, neste caso específico, são bens que estão sem uso já há bastante tempo, obviamente que em funcionamento, em bom estado de conservação,
e que vai aí munir a administração pública num outro local, num outro momento. Então, basicamente, é só desafetação. Vamos passar pelas comissões. Comissão de Justiça e Redação, Pablo, Discussão. Israel, Sim, o projeto está totalmente apto. eu, João, concordo que o projeto está apto à discussão e votação. Comissão de Finanças Públicas, Valquíria, Para discussão e votação. Jair, Sim, está apto para discussão. Jucimar, Sim, tá. Discussão e votação. Comissão de Administração Pública, Benício, Sim, o projeto está apto para discussão. Jair, Sim, está apto. pode colocar em discussão e votação, presidente. Então, sem o projeto está em discussão, vereador Jucimar, vereador Jair, Está correto, presidente. Isso é importante, né? Isso é o primeiro passo. São alguns móveis que estavam aqui na Câmara, né? Que a gente sabe que, com certeza, a administração é todo o conjunto dela, né? Que serve no hospital, os outros demais coisas. Eu acho muito bacana da parte dos móveis que tem que fazer esse negócio, não deixar parado e acabar estragando. vereador Sim, Benício, projeto está correto. vereador Israel, Perfeito. vereador Valquíria, Sim, presidente. vereador Pablo, É isso, né, presidente? Alguns desses bens, a secretária, o fisioterapia, né, o André fez o pedido que se a gente tivesse alguma coisa para estar doando lá para a Secretaria de Saúde, né, para a área da fisioterapia. E aí falei com o presidente e teve mais também os ventiladores, né? Que vão ser doados também, e que o pessoal está precisando também lá para a igreja, né? Eu acho que vai ser de grande valia, porque estava aqui encostado sem nenhuma utilização. Então isso vai ser importante. Apto para a votação. então assim vamos passar para a votação, vereador Jucimar, Sim, presidente. Sim, presidente. vereador Sim, Benício, presidente. vereador Israel, Sim. vereador Valquíria, vereador Pablo. Sim, presidente. Sim, presidente. Então, assim, o projeto está aprovado por unanimidade presente. Agora o projeto. Oi? Pode prosseguir? Agora o projeto de decreto legislativo número 03/2026 concede o título de cidadão rio-pretano aos senhores Everson Roberto Rocha e Rogério Elias da Paixão. Parecer jurídico, Pablo? Acho que o projeto de decreto legislativo tem o objetivo de conceder honraria. Em regra, né, essas honrarias são concedidas, e nesse caso específico, que é o título de cidadão honorário, a personalidades, pessoas que atuam no município, não são do município, não são nascidos, não são originários, nascidos no município, mas que prestam por serviço, né, de utilidade, um serviço para a população como um todo. É competência da Casa Legislativa, iniciativa de vereador da mesa diretora ou dos vereadores em conjunto, que busca agraciar determinada pessoa com relevância para o município, para que receba, né, o título de cidadão honorário. Neste caso específico, são dois nomes, né, que, na visão da Câmara Municipal, prestaram relevante serviço à população e, por tal, merecem ser reconhecidos como cidadãos rio-pretano. Como eu disse, competência respeita a competência de apresentação, e aí, nesse caso, não há vez de iniciativa, sendo, de fato, a vontade da maioria dos vereadores, não vejo, do ponto de vista jurídico, nenhum óbice que esse projeto seja de decreto seja apresentado em plenário, discutido, votado e aprovado, caso a excelência seja pertinente e relevante. Vou passar pelas comissões. Comissão de Justiça e Redação. Israel, Sim. Aliás, são pessoas que nos têm ajudado bastante na segurança. Eu acho que é bem merecido. Pablo, A discussão. eu, João, concordo em estar apto à discussão e votação.
Comissão de Finanças Públicas, Jucimar. Sim. Apto. Discussão. Valquíria. Sim. Discussão, votação. Jair. Sim, presidente, está apto. Comissão de Administração Pública, Jair. Sim, está apto. E a Venício. Sim, projeto apto. Pode colocar em discussão e votação, presidente? Então, assim o projeto para a discussão, vereador Jucimar, Sim, presidente. Tem né, irmão? Fez um bom trabalho com vereador Jair, Presidente, com certeza, né, em discussão, se for um projeto que eu coloquei, agradeço a colaboração de todos os colegas, parceiros aqui. Eu levo até o nome do Cláudio também, se ele estivesse aqui presente, ele também, com certeza, estaria junto com a gente nesse projeto, né, que nem Ébio tem 18 anos de trabalho no nosso município, o Rogério tem 17 anos, então o Rogério chegou a aposentar e voltou de novo, né? Acho que agora novamente chegou a hora certa. E nem também pelo trabalho que tem feito, né? Ele está assim, para reserva agora, não sabe se vai voltar, mas eu acho grande valia, que é muito tempo numa cidade só, e por a maioria da comunidade gostar do trabalho que tem feito, né? Senão, igual antigamente, tinha que ter protocolo, de falar que né, vai sair da cidade, e pelo contrário, eles sempre gostaram daqui, tem um amor imenso pela cidade, né? Todos eles hoje têm casa aqui no município, eles vivem muito tempo aqui, então eu agradeço a todos os colegas. uma iniciativa bacana que você teve, né? Vereador Vinícius, Sim, projeto apto. Discussão e votação. vereador Israel, Ah, sim, perfeito. vereador Valquíria, Sim, tá. vereador Pablo, Sim. vereador Ribeiro, Apto a votação. assim o projeto vai em votação, vereador Jucimar, Sim, presidente. vereador Jair, Sim, presidente. vereador Vinícius, vereador Israel, Sim. vereador Valquíria, Sim, presidente. vereador Pablo, Sim, presidente. vereador Ribeiro. Sim, presidente. Assim o projeto está aprovado com a unidade dos presentes. Obrigado a todos os colegas. Projeto de Resolução número 001/2026. Aprova as contas prestadas pelo chefe do Executivo Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, senhor Dilson de Fátima Moreira, relativos aos exercícios de 2024. Parecer jurídico. Bom, projeto de resolução, aprovação das contas. Nós temos ao parecer prévio do Tribunal de Contas, que é o órgão que auxilia a Câmara Municipal na análise das contas do prefeito. Lembrando que é uma competência da Câmara, está lá no artigo 59 da Lei Orgânica, parágrafo único, inciso 6, que estabelece a Câmara como competente para julgar as contas do prefeito. Obviamente, com auxílio externo do Tribunal de Contas, que analisa as contas e emite parecer prévio. O que não significa que essa Casa de Leis não possa, inclusive, discordar da posição do Tribunal de Contas. O que, na verdade, eu sempre falo, é mais difícil, porque nós falamos de um órgão técnico e é um órgão que tem por objetivo precípio analisar contas públicas. Toda uma estrutura institucional para buscar analisar empenho por empenho, exercício por exercício e emitir parecer prévio. É comum, neste caso específico, nós não temos, o parecer foi sem ressalva, apesar de algumas considerações, e essas considerações vão dar ao final, o Executivo deve observar, e inclusive também o Legislativo deve observar. As observações foram para o Executivo e foram para o Legislativo, mas, ressalvo, que essas observações não maculam as contas do prefeito. São observações para o futuro, são aperfeiçoamentos do orçamento, da execução do orçamento para o futuro. Nós temos aprovação com ressalvas, aquelas em que o Tribunal de Contas analisa as contas, ele acha irregularidades, mas as irregularidades não são suficientes para macular as contas do prefeito. E nós temos aprovação sem ressalva com observações, que na verdade é uma forma didática do Tribunal de Contas nos ensinar, olha, na próxima faça assim ou faça assado. Neste caso específico, nós não temos ressalvas. Vamos pedir, nós não temos ressalva. Nós não temos irregularidades que seriam inaptas para
observações para o futuro. Então, neste caso, e aí dizendo, o auxílio do Tribunal de Contas não retira dessa Casa de Leis a competência para analisar as contas, inclusive para rejeitá-las caso seja do interesse, né, seja da conveniência ou do entendimento do vereador, desde que o faça motivadamente. É importante que, apesar de que é bom que seja esclarecido, eu já algumas vezes falei isso, não que eu discorde da forma de votação, é que nós fazemos aqui votação nominal para todos os projetos, o que na verdade não é usual e não é o preconizado no nosso regimento interno. A votação nominal ela é reservada para situações específicas, a exemplo da aprovação ou rejeição das contas do prefeito. É claro que pode mais, pode menos. Então veja bem, nós fazemos votação nominal, nós estamos estendendo, do ponto de vista jurídico não é o usual, o convencional, mas não há irregularidade que nós façamos dessa forma. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos uma votação nessa casa, o vereador Pablo, ele pediu que constasse na ata o voto de cada um, mas tratava-se de uma lei que a votação é simbólica. E na votação simbólica, nós temos simplesmente a manifestação daqueles que não concordam. Então, em regra, utiliza-se jargões do tipo, todos que concordam permanecem como estão, quem discorda se manifeste. E aí todo mundo que concorda, e por isso votação simbólica, permanece como está. Na votação nominal, eu pergunto vereador por vereador como acontece aqui. Como eu disse, não estou dizendo que há irregularidade, ao contrário, até porque eu estou estendendo, estou trazendo uma formalidade exacerbada aonde não precisa. Então, o contrário eu não posso aplicar. Eu não posso aplicar a votação simbólica onde a lei exige que seja nominal, que é o caso, por exemplo, da aprovação das contas. E neste caso, nesse particular, na aprovação das contas, o vereador que às vezes não concorda com a aprovação, ele vai se manifestar, não concordo, ele vai ter que fundamentar o seu voto. Já tive um caso aí, uma curiosidade, de um vereador, numa aprovação de contas, que ele disse que não aprovava a conta do prefeito. Quando eu disse para ele que ele tinha que fundamentar, eu não gosto do prefeito, não vou aprovar as contas dele. Ao ver dele, ele havia fundamentado, mas a fundamentação é uma fundamentação técnica. Eu não aprovo porque no empenho tal aconteceu isso assim, assado. E é por que eu estou dizendo isso e vou fazer uma complementação. Ao final do parecer prévio do Tribunal de Contas, vocês vão perceber lá que o Tribunal de Contas ele pode fazer uma reanálise caso haja uma denúncia, algum indício de irregularidade naquele momento, posterior àquele momento que foi feita aquela análise. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o parecer prévio não é terminativo, não é absoluto. E é por isso que todo esse contexto é para mostrar que, na verdade, os vereadores, Vossa Excelência, podem apreciar as contas de forma ampla e restrita, mas, existindo um parecer de um órgão especializado, a tendência é pela aprovação. E isso não significa que é uma aprovação automática. Os vereadores estão aqui simplesmente a falar concordo ou não concordo, porque pode ser que, de fato, tenha passado alguma coisa pelo Tribunal de Contas que o vereador ali tem condição de fazer essa análise, mas eu discordo por esse motivo. Neste caso específico, nós temos uma aprovação sem restrição, somente observação, né? Então, com isso, as contas vão, podem ir a plenário, discutida e votada. Caso vocês não vejam nenhuma mácula que impeça a sua aprovação, ela pode ser aprovada. Desculpa, eu me alonguei bastante para me explicar essa questão, para não ficar também que a Câmara vai simplesmente, ela é obrigada a seguir o parecer prévio do Tribunal de Contas, que ele não impede que a Câmara discuta e, se houver irregularidade, que ela possa desaprovar ou reprovar essas coisas. Comissões. Comissão de Justiça e Redação. Marco. Discussão. Israel. Sim, essas análises, assim, aliás, devo dar parabéns para o prefeito,
Esse, quando é raro, não vir pelo menos uma chamada de atenção ou alguma coisa. Então, o sinal que eu consegui na lista do figurino. Está perfeitamente apto. Eu, João, vejo que está apto à discussão e votação. Comissão de Finanças Públicas, Jucimar, Sim, certo. A discussão para votação. Jair, Sim, presidente. Valquíria. Apto à discussão e votação. Comissão de Administração Pública, Jair Sim, está apto. e Avenício. Sim. Pode colocar em discussão e votação, presidente? Sem prestação de conta, vai em discussão. Vereador Lucimar, Certo, presidente. vereador Jair, Sim, presidente. Está apto. vereador Vinícius, Tranquilo, presidente. vereador Israel, Tá. vereador Valquíria, vereador Pablo. O doutor Fernando, só uma observação, né, complementando o que o senhor falou, né, sobre o Tribunal de Contas, né, dar o parecer e a gente pode votar aqui, indiferente do voto, que ela seja aprovada ou não, mesmo sendo aprovada, e se houver alguma irregularidade futuras, ela pode ser analisada novamente, correto? Eu estou com a minha observação nisso aqui, porque, né, na verdade, nós comentamos sobre isso. Foi na reunião, na aprovação passada, né, sobre isso, e aproveitando que o senhor falou, né, não falou nesse ponto, era só para frisando esse ponto. Apto para votação? Nós temos um projeto para votação, vereador Lucimar, Sim, presidente. vereador Jair, Sim, presidente. vereador Vinícius, Sim, presidente. vereador Israel, Sim. vereador Valquíria, Sim, presidente. Sim, vereador presidente. Pablo, vereador Pedro. Sim, presidente. Então, assim, a conta fica aprovada, unanimidade presente. Nós temos aqui na casa o projeto em tramitação, que é o projeto de lei número 005, Esse pro- 2006, né? Que é a esse projeto chegou na casa dia 23/4, quinta-feira, me parece. que é um projeto de subvenção aos estudantes, né? Que é da associação. Só que está faltando um impacto, não é isso, doutor? Pra gente. Aí a gente não consegue votar sem um impacto. Porque a assessoria de contabilidade ela não dá o parecer sem o impacto. Aí não veio o quadro que a assessoria colocou, não? A gente não. É, Quadro. tem esse quadro. Não, ela se entregou só as duas folhas do ofício. Aí no final do ofício não tem, não? Aqui, não, o projeto mas não impacto. Certo. Então se não veio, ciência, mas ele foi feito. Porque na verdade essa subvenção ela já existe, né? Só que ela está, ela não é atualizada desde, parece que 2022. Oi? É somente Aí o que foi alterado foi só um artigo da lei que fala o valor da subvenção para que ele fosse corrigido anualmente pelo índice da inflação, porque isso não existia antes. Então, ele ficava defasado. Mas se não fizeram o impacto, ele passou, parece que de 8.000 para 9.420, 9.400. 9.423. Aumentou R$ 1.400. E isso significa que os estudantes não vão receber então esse mês. Eu gosto de sempre ressaltar, velho, eu até falar isso. Não vai receber. Como sempre tem projetos aqui que a gente já foi discutido, a gente sempre dialoga, que a gente sabe da importância que isso é para os estudantes. Porque eu falo que eu já fui estudante, a conta só fica no vermelho, a gente sabe, todos o pessoal sabe que a conta fica só no vermelho, mas a gente aqui na casa não poderia.
Mas se chegar amanhã aqui, eu peço o nome de todos aqui, para poder fazer então uma reunião que é de importância para os estudantes. Porque o que chegou para a gente não teve como. É igual, vamos dar o exemplo da última vez que a gente viu o projeto aqui, nominais coisas simples, nome de rua. Que chegou, mas não tinha um morador. Nós chamamos o morador, era coisa que dava para esperar, né? Na reunião, nós marcamos a reunião e votamos. E você pode ter certeza que eu falo por mim, em nome de todos os colegas vereadores, que pode ser que vai ter votado por unanimidade, pode até combinar com o presidente aqui, fazer uma reunião extraordinária, que é de importância, a gente sabe como que é a dificuldade dos estudantes hoje, mesmo fazendo sentir o impacto hoje. Eu sei que a administração não tem condição, agora vai vir corrigindo, né? Que agora vai ser anual, quanto tempo teve que não é corrigido esse valor. O ônibus, o diesel aumentou, tudo aumentou. Mas você pode ter certeza, se chegar aqui amanhã, semana que vem, ainda dá tempo de colocar em votação e pagar esse mês aí para todos os estudantes. Porque eles vão ter que completar do bolso, né? Mas é o que eu estou te falando. O erro não. Eu sou humano, você é humano, nós todos erramos. Então foi um erro, teve uma fatalidade. Mas aqui você pode ter certeza. Se trazer amanhã, eu peço aqui já em nome aqui, está gravado, pode contar comigo, presidente, com demais colegas. Nós falamos uma reunião extraordinária aqui, com um prazo de 72 horas, né? Que se for segunda, para que seja quinta-feira já, a gente vai colocar a votação aqui. Você entendeu? É de importância para os estudantes. Eu sei como é que é dificuldade, já fui estudante, então eu sei, mas não tinha como a gente. Não, tranquilo. Fazer isso. Isso aí eu acho que não é demorado, não. Não, E ó. amanhã a assessoria deve ficar Como se diz, né? Aperta o berrozinho lá que eu falo, quem sabe chega até mais cedo aqui, aí já pede o presidente com o pessoal da Câmara lá, o secretário, e já convoca para ter o prazo de 72 horas, que é o regimento. Também pode pedir retroagir os efeitos. Também é totalmente legal. Retroagir na data de tudo. Mas é porque ele é mensal, né? Então, se vocês, porque como é a última reunião do mês, se a reunião que vocês fizerem for no mês de maio, nós vamos pedir para retroagir a abril. O efeito, para beneficiar a lei permite, né? O que é interessante é alcançar abril, entendeu? É atingir abril, para eles não ficarem mais no ter que completar tanto, né? Então, se puder fazer isso, pode ter certeza que, em meu nome, vou falar agora para os colegas, pode ter certeza que nós vamos ter essa união para estar fazendo melhor para todos os estudantes, para todos os municípios. Se o impacto chegar até quinta, a gente já poderia ser marcado aqui na quinta-feira. Amanhã eu acho que chega. A gente pede para amanhã, é tranquilo. Se pedir para amanhã, então nós podemos marcar a quinta-feira, 8 horas da manhã. É a média. Assim que chegar aqui, você manda no programa. Você dá o parecer escrito. Você pode marcar? Eu acho que isso. Qualquer coisa assim, Menos pode, o presidente. Beleza, chegar, mas. A título de sugestão, mesmo toda reunião, mas eu pedi isso muitas vezes. Marca no mesmo horário. Porque, por exemplo, na outra eu vou ter que demanter uma consulta médica. Entendeu? Então marca no mesmo horário, porque nós já sabemos que 7 horas da noite, qualquer hora, vocês podem se local. Se puder atender o pedido. Sim, com certeza. Marcar na quinta, sexta for feriado, você recebe? O problema é o impacto chegar, gente. O problema é resolvido, que nós temos a solução. E por exemplo, ele está tem mais coisa em pauta? Tem. Não, na pauta não. Mas aqui, rapidinho, quando vier acontecer o erro foi nosso, de não ter vindo impacto, vocês podem me ligar, que eu mando até no mesmo dia, um dia depois. Mas não ligamos, o pessoal pediu. Pra quê? Nós ficamos comentando. Então, nesse aqui, eu vou dar outra reunião aqui. Se ligando pra eu. Não, combinado. Semana passada, né? Acabou, né? Terminou aqui. Só. Aproveitando aqui, né, que tem membros do Executivo, ressaltar aqui sobre a nossa emenda impositiva. É a emenda que vai para a área da saúde.
Porque eu tive conversando com o André há uns dias atrás, e aí ele falou, não estou sabendo disso não. Eu falei, não, nós destinamos, todos os vereadores, destinou a emenda impositiva para a clínica de fisioterapia, né, com o objetivo de fortalecer lá a área da saúde na parte das pessoas que precisam de fisioterapia, né? Ele conversou com várias pessoas daqui, falando sobre a dificuldade que estava sobre o espaço, né? E aí nós sentamos, conversamos e todos os vereadores destinaram a emenda para clínica de fisioterapia, com ampliação, que é no valor de R$ 292.187,78. Eu estou falando isso que a gente já tinha conversado, de estar falando para o pessoal ficar sabendo, né? E aproveitando que você está aí, porque eu também não sabia, e aí no dia eu não consegui falar com ele sobre valor, nem nada, que eu não tinha guardado na cabeça. Mas aí a gente deixa esse pedido aí que atenda, né, o mais rápido possível. Sim, esse projeto está pronto, já está na fila de licitação. É porque tem todo um trâmite que até para a gente poder divulgar e estimar prazo é necessário ser feito, né, e passar. Nós temos um engenheiro só, prestando serviço com o município. E ele tem inúmeras outras demandas também. Então, esse da fisioterapia, o projeto já está pronto, ficou em 200, cerca de, nesse valor mesmo, 280 e alguma coisa, já está pronto, tem que ser todo planilhado, insere no sistema, para ir fazer o processo de licitação da empresa que vai executar, então já está nessa fase bem adiantada. Agora, o André, ele é até uma pessoa que ele acompanha de perto mesmo. Então, assim, eu acredito que ele sabe sim que o projeto já está sendo feito. Agora, ele pode não saber que o recurso seria através de emenda impositiva, porque isso aí não foi divulgado ainda. Sim. Mesmo porque as emendas impositivas que vocês encaminharam, algumas também, parece, eu estou dizendo parece, porque eu não tenho conhecimento sobre isso, eu estou estudando, a pessoa lá encarregada está estudando, ainda mais a de bancada, ela foi informada de forma que não vai dar para a de bancada não é da saúde. Os outros 50% da bancada, aí vocês fizeram indicação individual. Então, isso torna inexequível o procedimento lá. Então, é uma parte que a gente vai devolver para, aparentemente, parece que sim, não estou dizendo com segurança. Mas, se for isso mesmo, a gente vai ter que devolver para vocês fazerem algumas adequações nela. A parte individual, alguns vereadores informaram de forma que dá para executar, já tem 2 projetos bem adiantados, que são os que são da comunidade do Alecrim e do Santo Antônio. Outros que vocês destinaram para associações, vocês disseram melhorias na associação, mas não dizem o que é para fazer. Então não se pode destinar dinheiro para a associação, aí vocês precisam dizer o que vocês querem, colocar o que é para fazer. E juntando tudo a isso, né, tudo isso, o executivo é obrigado a, não sei se executar tudo ou se pelo menos iniciar ainda esse ano. Então, isso tudo aperta o engenheiro, tudo. O engenheiro está apertadíssimo. Aí, esse projeto então da fisioterapia já está bem adiantado, já está praticamente indo para a licitação e depois que vai para a licitação, finalizou, vai começar. Então, o que eu acredito que o André não sabe é que uma parte dele, uma parte não ele, né, o valor dele foi fruto de emenda impositiva. Isso aí pode ser que ele não saiba mesmo, mas que ele sabe que o projeto está bem adiantado, ele sabe. Inclusive, ele acompanhou de perto esse projeto. Antes de informar, ele mandou um projeto para a gente. Ele já sabia, eu já tinha falado com ele. Aquele Você projeto. me fala que
tudo pra sabe, saber. Eu não sabia do dinheiro igual. Não, ele pode não saber isso, A que forma. o recurso foi indicação dele, que o dinheiro já está lá, né? O dinheiro não foi daqui. A É, indicação, a indicação foi daqui. do O dinheiro recurso o aonde executivo ia. tem que ir lá e destinar, desfazer alguma coisa que ia fazer para passar para isso, porque ele tem que fazer mesmo. Então, isso aí. É o único ponto que eu acho que pode ser que ele não tenha conhecimento, mas que ele participou o tempo inteiro e deu palpite, o engenheiro foi lá, ele falou tudo que ele queria, foi assim que aconteceu. Agora, essas outras coisas aí, a gente tem pressa mesmo, porque senão como é que nós vamos dar conta de executar? Eu falo que é importante quando a gente tem diálogo, eu falo que eu sou um dos, falo por mim agora, que eu fui um que destinei menos na associação. Nós podíamos marcar com você e aos outros demais colegas, porque eu quero até deixar registrado aqui qual que era a nossa intuição para a associação. Que nós tínhamos conversado com o presidente, era os presidentes da associação, era para a compra de adubo, fertilizante, para incentivar o agricultor. Isso que seria nosso principal, que a gente tinha conversado, que para mim nós mandava, né, tudo correndo certo, a prefeitura destinava. Seria para isso, para compra de insumos, você entendeu? Sementes, adubo, sementes, tudo derivado para os agricultores. E sabe como é que hoje eu falo com propriedade, que hoje eu tenho um comércio, eu sei a dificuldade que é uma pessoa, um cidadão, comprar um adubo, comprar um milho, comprar um feijão. Zé Vicente está aqui, que lá sabe, igual outro dia veio 200 quilos de feijão, como é que dá 200 quilos, aí dá um, o outro fica sem, é um caso muito complexo. Então a gente pensamos nessa parte para fazer isso para a associação. Então se a gente pudermos sentar, conversar, eu, os demais colegas, e destinar esse recurso para vocês, para a gente elaborar e mandar para vocês, que quem sabe a gente consiga, já ainda dá tempo, você entendeu? Para quando chegar a época certa da produção aí, época da chuva, que eles possam ter isso, os agricultores terem. Então, isso, e é até mais fácil para o executivo executar esse tipo de coisa. Porque, tipo, comprar o adubo. O erro foi nosso, então a gente tem que depende pedir de desculpa. projeto, mas depende de vocês também. Eu penso, não sei, ao certo, porque como eu disse, eu comecei a olhar a questão, porque a pessoa que está com ela lá, está estudando, entrou em contato com uma pessoa daqui, que presta assessoria, que chama o Wellington. E falou para ele, olha, não, parece que não é assim não. E ele insistiu, não é isso aí mesmo. E não é. Não. Então atrasa tudo. Atrasa para vocês e atrasa para nós. Nesse caso aí das associações, a melhoria, seria isso para atender as pessoas que Pois participam. é. Aí, de repente, é preciso, eu não sei, se vocês apresentam um plano de trabalho. O que Acredito acontece? sim, porque se vocês querem que distribua para os produtores, para quais? Qual o critério que é para ser destinado esse adubo? É qualquer um que chegar lá e pedir? Como é que é? Isso Não é é um- vocês que têm que indicar. Na verdade, a lei hoje, ela está pedindo, né, doutor, que a gente já apresente um plano de trabalho. E a gente até questionou a assessoria contábil, porque ele não apresentou isso para a gente quando a gente fez a indicação. Porque o meu modo de ver, a gente teria que fazer indicação conforme vocês estão falando, já com o plano de trabalho. Né? Mas nós não fomos informados disso na época da indicação. Hoje a gente está procurando meios de fazer esse plano de trabalho para estar enviando para o executivo para que essas emendas sejam atendidas. Né? Um dos fatos é que hoje não, uns dias atrás foi apresentada uma assessoria aqui cobrando R$5.000 por mês para fazer esse plano de trabalho. Até o final do ano. Então, e no ano seguinte continuar com isso. Então vai ser 60 mil por ano só para fazer um plano de trabalho. Pesquisando sobre a lei e em conversa com os advogados aqui e outros advogados, a gente pode fazer, como é que chama, doutor? A resolução. Nós podemos fazer uma resolução e tentar fazer um plano de trabalho para estar enviando para vocês. Né? Os advogados já
disponibilizaram a nos assessorar no que for possível na área deles. E hoje a gente deixa, né, eu vou falar já em nome dos outros também, né, se eles me permitirem, o pedido a vocês que o executivo ele possa também nos ajudar em questão disso. Por que eu falo nos ajudar em questão disso? Tem coisas de indicações aqui que ela é muito técnica, no caso da pracinha, lá embaixo onde teve a indicação da Valquíria e do João Pedro, do Josimar, do Isael, que fez lá no Alecrim, e Josimar fez no Santo Antônio, mais o Gilmar, né? Eu, Girino, Cláudio, nós fizemos na associação, né? Lá nós vamos juntar com os presidentes para a gente fazer um plano de trabalho, fazer um mapeamento para ver o que é a necessidade do produtor rural hoje do nosso município, que a gente consiga atender com o valor. Mas essas outras questões, ela é um pouco mais, tem mais dificuldade dos meninos estar fazendo, né? Não é no meu caso, mas olhando por eles fazer um plano de trabalho. São eles que o projeto lá de engenheiro já está pronto. Jucimar já está pronto, Israel já está pronto, Valquíria e João Pedro. Ô, doutor, são os das praças. E aí, igual ela está falando que o projeto está pronto, eles podem estar indo lá e pegar esses projetos para juntar o plano de trabalho, não pode? Na verdade, o que acontece? Nós estamos falando de alguma coisa, de algo que é novo, nós não tínhamos isso até o Flávio Dino começar a ir atrás das emendas. E aí entra um ponto de vista geral. Nós temos hoje, por exemplo, no Plano Federal, inclusive os municípios têm que se adaptar à rastreabilidade das emendas, porque começou com as emendas PIX, que mandava dinheiro que ia subir e ninguém sabia para onde ia. Então, com isso, nós temos a decisão hoje do STF nesse sentido. E aí, o que acontece? E aí, a senhora tem razão quando ela fala que nós precisamos do plano de trabalho. E aí, hoje, coincidentemente, hoje, na reunião hoje dos vereadores, eu coloquei, olha, não é simples, eu preciso horas de trator. Quanto custa uma hora de trator? Quem vai fazer? Vai licitar o trator? Ah, não, a associação deu trator, mas quanto custa uma hora de trator? E eu levo em consideração o operador, eu levo diesel, eu levo manutenção, eu levo, enfim, eu tenho que saber quanto custa. Custa quanto? Não sei. Se eu não sei, eu não consigo converter dinheiro naquilo que eu não sei. Se eu sei que custa R$100, eu tenho R$10.000, eu tenho 100 horas. Se eu sei que custa 200, eu já diminui. Então, essa é a situação. E aí, quando eu dizendo essa questão do plano de trabalho, e aí eu falando também sobre a questão lá da construção civil, não é algo muito simples, porque eu tenho terminologia técnica que eu preciso respeitar. Eu não simplesmente faço um esboço aqui e resolvo o problema. Eu preciso de toda uma formatação técnica, né? E aí, a sugestão, engenharia, como o vereador que indicou, dá um exemplo aqui, Israel que indicou a obra de engenharia. E aí, a composição disso, fica mais fácil o engenheiro auxiliar. Olha, como eu vou fazer? Como é que dá para fazer? Até porque é o seguinte, eu tenho que levar em consideração que essa execução é técnica. O executivo vai falar assim, isso eu não consigo fazer, não dá para mim fazer isso. Por quê? Porque existe limitação orçamentária e técnica. Quero fazer uma ponte, eu tenho dinheiro para fazer meia ponte. Eu vou parar o meu caminho? Tecnicamente é impossível. Agora, um exemplo, eu vou fazer um exemplo com o Jucimar. O alambrado, os quatro cantos, os quatro lados do campo está dando por 380 metros quadrados. Eu tenho para um lado, eu posso fazer um lado, porque é possível fazer parcial. Então, hoje na reunião o que eu disse não adianta a gente fazer um plano de trabalho que seja execuível. E para que ele seja execuível, principalmente em questão da engenharia, nós precisamos consultar um engenheiro da prefeitura que sabe qual é a capacidade de produção e desenvolvimento de uma obra. E aí a senhora falou, olha, eu não sei se eu sou obrigado a executar tudo esse ano ou eu começar esse ano. O que acontece é o seguinte, a emenda produtiva ela tem que ser executada no orçamento financeiro. É claro, eu posso empenhar, eu posso iniciar a obra, empenhar e concluir. Porque às vezes nem sempre eu tenho condição técnica ou financeira para fazer. Por exemplo, vou fazer lá a fisioterapia. É uma obra que eu estimo que vai durar 2 meses. Imagina que começa a chover torrencialmente e eu não consigo terminar a parte de fora, a parte externa. Eu vou fazer o quê? Eu vou empenhar a obra e vou continuar assim que
A mesma coisa a questão da gradagem de terra, enfim, qualquer outra execução. Existem fatores supervenientes aí à nossa vontade que nos impedem. Então eu sou obrigado a pelo menos empenhar. O ideal é que eu execute o mesmo exercício. Mas se eu não posso, eu vou empenhar aquele recurso e vou continuar tão logo seja possível fazer. Mas isso aí essa questão essa interação com o executivo, ela é primordial, fundamental, porque não adianta eu pensar numa execução de determinado objeto se não existe capacidade de desenvolvimento. Então aí a recomendação é sentar com o executivo, é sentar com a pasta referente àquele objeto, né? E tratar, certo? O que eu consigo fazer? Não, isso eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo, eu não tenho expertise, eu não tenho capacidade, e se às vezes, muitas vezes, essas emendas, os valores são pequenos, se eu vou licitar, às vezes, o custo fica muito alto, e aí eu tenho posição financeira, uma impossibilidade financeira, e eu tenho que fazer o quê? Devolver dinheiro. Eu já fiz várias vezes enquanto atuando no executivo. Aqui perto, o senador deixou Gonçalves, devolvi a emenda 2 vezes, porque era para comprar determinado objeto, que era na época um consultório móvel, e quando fizemos a emenda, o consultório móvel estava R$400 mil. Em seguida, a van que ia abrigar passou para R$600 mil. O doutor Marta, que à época, o doutor da Câmara, recebeu os ofícios, não tem jeito, não dá para cumprir. Faço o quê? Devolvo o dinheiro para o vereador suplementa no exercício seguinte, e aí nós fizemos 2 vezes. E aí nós suplementamos 2 vezes, porque o valor foi subindo muito, e aí no final suplementou e aí conseguiu cumprir, está lá rodando a consultório. Então, essas questões que envolvem as emendas, elas precisam ser bem trabalhadas e discutidas para nunca não criar um problema técnico de execução lá para o executivo e também não gerar, não quebrar a expectativa do vereador que ele anunciou que vão fazer, que vão produzir. Eu acho que a emenda impositiva é um instrumento muito bacana, interessante, que o vereador consiga beneficiar ali aquele grupo que ele representa. Por outro lado, também acho que é muito bom para o executivo, porque tendo em vista que muitas coisas, olha, o senhor vai no seu vereador, porque às vezes eu preciso de alguma coisa, ele não tem dinheiro, mas o vereador pede para pôr essa emenda aqui para mim, para poder executar. Eu vou executar sempre com dinheiro, não tenho dinheiro, mas ele tem. Então, coloco ali. Mas isso tem que ser discutido, conversado e alinhado, para que seja possível o vereador entregar aquilo que ele quer entregar, para que o executivo também conseguir, de fato, executar, né, num período, num prazo razoável. Vera, diante disso, eu já saí de casa por não. Se você quiser dar o senhor, agradeço, em nome da administração. Será que existe essa possibilidade? Eu vou falar por mim, que eu fui dos vereadores que destinei recursos para a associação, para a gente estar olhando isso. Quem sabe a gente já consegue providenciar para esse ano, igual a gente tem que voltar para cá, o recurso, entendeu? Igual você falou que pode correr esse risco, né? Tipo assim, melhorias da associação, igual você falou. Para a gente, quem sabe, a gente sentar, a gente conversar, a gente ter o nosso apoio jurídico aqui, para a gente tentar ver, quem sabe a gente conseguiria resolver isso, se tem essa possibilidade. Ô Jair, tem que ter, porque nós temos que fazer. Agora, pelo que eu percebo, porque lá, como eu disse, tem a pessoa que é a Joyce, que é uma pessoa que é interessada e está estudando e já fez uma pesquisa bem elaborada, e eu que peguei para, junto com ela, tentar ver. Nós estamos lá, mas pelo que eu sinto, de todos nós, quem mais conhece é o doutor Fernando. Então, se ele apoiar isso, vocês conseguirem ele junto. E aí, doutor Fernando? E o Wellington, né, que é quem fez as emendas aí para vocês, que mandou e que parece que está, assim, eu não sei o nível de conhecimento dele, mas do jeito que foi, vai complicar a execução. Então agora eu vou falar para o presidente, eu estou no meio da briga. Presidente, tem como você marcar, a gente tentar marcar o dia que o doutor Fernando poder auxiliar a gente aí? Eu sei que não é o trabalho dele, né, mas é o primeiro ano de trabalho. É ganhar tempo. Ô, Geizinho, a primeira coisa que tem que fazer é ir na associação, fazer um levantamento do que vai fazer. Mas aí são 2 fatores, tio. O primeiro fator, nós vamos ter a associação,
conversar. E já de antemão, já marcar também para o presidente, ou no caso o presidente pedir, que não é o trabalho dele, já ligar para o Hélio, que a gente, se for a competência dele, que ele já está indo mais para a prefeitura se tem já emenda positiva nisso, então ele falou assim, não vou bater só aqui, PTF4 foi igual uma vez, né, Zé? Que veio até plano de câmbio de aeroporto, né, que nós comentamos, que já veio. Então pega de uma cidade e põe em outra. Então o que acontece? E de você, Fernando, se você pode fazer isso para nós, que é o primeiro ano a gente está empolgado, eu falo por mim que a gente nunca teve emenda positivo. E nós também, o executivo, não sabe não. Então o que acontece? Dá uma auxiliada para a gente, pelo menos no primeiro ano, no segundo ano a gente começar a saber o caminho certo, a gente poder fazer isso. Jair, mas já desde então agradecer ao doutor Fernando e ao doutor Marcos, porque na reunião passada, eles já disponibilizaram de estar ajudando a gente nisso, né, doutor? Isso, mas a gente precisa reformular, né? A gente tem que pedir, né? Quanto mais gente pede, mais gente ganha. Veja bem, só já que me envolveram, a questão é a seguinte, não, estou aqui à disposição, de fato, a gente vai aprendendo todo mundo junto. Cometemos erros, tropeçamos aqui, levantamos na frente. O que acontece é o seguinte, eu estou à disposição, marcando o dia, a gente vem, senta, aquilo que a gente não sabe, a gente estuda, é assim mesmo, vamos estudar, vamos ver. O que acontece é que a única questão que eu vejo, e aí se a engenharia do município puder auxiliar, que é a questão lá do plano de trabalho para a questão das obras, porque a gente sabe que tem toda a questão técnica. E aí vai entrar a tabela setópolis, SINAP, não sei qual vocês utilizam aqui, para a gente poder montar e de fato executar. O que a gente precisa, na verdade, é facilitar. Não adianta de criar entrave, nem o executivo do legislativo, nem o executivo do executivo. É que o que é possível, aqui é isso da legalidade. O executivo não vai cumprir se não tiver legal. Eu, particularmente, não vi as emendas impositivas. Eu sei que teve a reunião aqui com a assessoria contábil, o Hélio veio, vocês definiram, não sei como é que ficou. Escutei uma das reuniões, eu estava, mas a formatação eu não vi. Então, isso aí eu já de antemão eu não participei. Mas se tiver uma inadequação, vamos adequar. Doutor Fernando, só para o senhor responder, já aproveitando, que a Vera falou sobre um quesito aí, a emenda de bancada. Você estava, se não me engano, você falou sobre a área da saúde, não foi? Não, tem a individual que cada um fez, 32 mil e alguma coisa, de cada um. Onde vocês destinaram para a associação, os outros para melhoria na praça lá do Alecrim, alambrado no Santo Antônio, melhoria na praça Paulo Rocha. Essa é a individual. Agora, aí pegaram a de bancada. A de bancada, se ela foi 298 para fisioterapia, na verdade, a de bancada era quase 600 mil. Então pegaram 50% dela e mandaram para fisioterapia. Perfeito. É o que está sendo feito lá. Já pegou um projeto caminhando, vai ser esse mesmo. Aí, os outros 50%, vocês dividiram em 9 novamente e mandou lá em cima assim, emenda de bancada. Aí vê, o vereador fulano de tal indica para melhoria na Praça do Alecrim, de novo. Então é como se a melhoria da praça, um exemplo, a melhoria da Praça do Alecrim de um determinado vereador era 32 mil, então aí vai passar para não sei mais quanto, porque não vi lá o valor. É 32 também. Então, aí pula para 64, né? Juntando as duas, né? 9 vezes 3, aí passa de 300 mil. Não, assim, ó, a de bancada, ela é 2%, não é isso? E a impositiva é 1%. Tá, então vocês Mas eu entendi o que você quer dizer. Aí o que 2% individual, 1% aí é votar. Pois então esses valores não estão fechando lá não, parece que não estão, mas é assim. Aí o que é na nossa cabeça lá, na minha e da Joyce, nós falamos assim, isso aqui tá, mas não é assim. Aí ligamos a Joyce e ligou pro Hélio. O Hélio falou, não, é assim mesmo. Aí vamos então estudar, porque nós não estamos concordando muito, mas pode ser que seja mesmo, é desconhecimento da nossa parte, mas o que precisa é que se a
bancada vocês uniram para 50% e obrigatoriamente para a saúde, que isso é uma determinação legal, os outros 50% também tem que ser de bancada, não é um por um falar eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro. Não, aí reúne, não precisa ser uma coisa só, mas pelo menos umas duas, mas que saia em nome da bancada. Eu entendi Então, o que você quis dizer, inclusive. Vamos orientar dessa forma. não, eu não sei também se é Não, assim. mas é isso que eu vou falar Isso até para o doutor Fernando. já vi lá. É porque É assim, para o doutor A Fernando, questão hein, é o doutor seguinte, a Fernando? emenda de bancada, Só para mim concluir o que o Hélito orientou a gente. Exemplo, a gente ia dividir aqui em 3 bancadas. que são os que é Aí os só que a divisão, ou em 3 ou em 2, a divisão não seria igual. Porque, exemplo, nós que temos numa bancada 4 vereadores, e os outros 2, exemplo, um ia ficar com 3 e o outro com 2, entendeu? Para formar uma bancada. Aí, em sugestão dos vereadores, vamos fazer uma bancada só e dividir para os 9. Pode, ué? Pode. Mas ele determinou que fosse dividido. pois é. Não. Não foi orientação. Não, nós perguntamos se podia dividir para os 9. Não podia. Não, se não podia, como é que nós dividimos? Ele falou que esse tinha Aí que ser se é de dividido. bancada, Não, vira ele- individual. Aí é o não, sentido mas da aqui, coisa, que eu- bancada vira individual. Mas aí, o que foi feito, eu estou muito por dentro disso aqui, porque inclusive na hora teve umas mudanças, né, da votação aqui, foi conversado antes na reunião, se poderia dividir para os 9, a gente fez uma bancada e dividiu para os 9. Né? Igual você está falando, está olhando sobre isso, e a gente até falar com ele amanhã, presidente, sobre isso mesmo, porque foi, ele orientou isso que poderia ser feito e foi feito dessa forma, né? Dividiu para os 9, realmente. Então a gente olhar com ele para ver se não é de fato da forma que ela está falando, porque senão vai atrasar o processo cada vez mais, né? Cada vez mais. E eu vou dar uma sugestão para vocês. Eu vou pedir, né, Geizinho falou que se a gente tem que pedir, né, Geizinho? Hoje? Essa aí de bancada, se for do jeito que tiver que reunir e os vereadores indicarem em turma, né, em grupo, tem uma coisa que a gente recebe muito pedido e nós não estamos vendo perspectiva ainda de atender o executivo. E seria bacana os vereadores trabalhem o nome de vocês lá, que é conseguir a sede da Banda Mirim de Rio Preto. Porque a Banda Mirim, ela emplacou, ela está desenvolvendo, a sede é pequeniníssima lá para ensaiar, são 32 crianças, adolescentes, então mal cabem, não cabe todo mundo lá naquela salinha. É algo que não dá para a gente levar para a escola, porque é muito barulho e não dá, porque perturba. E os pais têm reivindicado uniforme, têm reivindicado sede. É uma boa dica para vocês analisarem. Ô Vera, é uma ótima sugestão, né? E inclusive o sargento esteve aqui falando sobre isso, né? Até mesmo para estar criando um conselho, mas uma associação, né? Para estar arrecadando Já foi verba, criada, né? Ela só precisa ser registrada. sobre isso, mas né? Até resolver esse problema, mas né? Também é uma opinião, né? Talvez seria viável e talvez não, que está próximo. O ginásio, lá perto, né, da onde que eles ensaiam, eles estão ensaiando lá também até resolver a questão do espaço deles, né, específico para isso. Aí eu não sei porque que o Matheus não pensou no ginásio. Eu não sei se isso tem alguma coisa. Isso é eco, isso é barulho, então tem que ser um lugar mais. Não, o ginásio ali não tem morador perto, né? Não, às vezes Mas ele é é aberto, aberto. o som, às É, vezes não não sei. vai. Aí eu não sei se Não pode ter tecnicamente isso, se não Pode ser. É uma possibilidade de estar olhando. Ou talvez não pergunte bem, também pode ser que tenha várias fatores. Uma
vereador que falou com a gente sobre equipamentos. Acho que uma associação aqui vai ter alguns equipamentos. Eu acho que vai ter dificuldade porque vai ter que licitar, não vai? Não tenho certeza. Tem que licitar. Tem que licitar. Aí atrasa o processo. Tem que licitar. Até a ração, né, que vai ter que licitar. Não, mas isso Na verdade, o que acontece? A gente até conversou sobre isso hoje, né, doutor Fernando? A associação ela tem que fazer um levantamento de preço, né? De estimativa do valor e depois fazer uma licitação para a gente prestar conta do que foi comprado. Ou então já fazer uma indicação direto para o executivo para que ele faça a licitação e já compre o equipamento. Das duas mãos, né, doutor? Porque, gente, o equipamento é tão caro. Na verdade, vai ter que saber, até para essa pista, o que precisa, né? E de novo para o trabalho. Quantos produtores podemos ter? Quanto custa primeiro? O que eu quero? Semente, qual que é o milho? É híbrido, é transgênico, qual é a marca grosséria, santelena? Não, mas eu estou falando no caso dele, que eu estou falando o equipamento. Mesma coisa, eu preciso de uma enceladeira. Mas eu falo assim, pode fazer esses dois jeitos, né? Sim, a primeira coisa disso de fato, gente, o que vai ser, né? O equipamento é muito amplo. Aí eu preciso, o que eu vou fazer? Vai ser uma coletadeira de grãos, vai ser uma enceladeira, vai ser uma plantadeira. Acho que definir o que vai ser, definir o modelo, definir a capacidade, até porque cada associação tem um trator com uma capacidade diferente. Então, às vezes, eu tenho uma grade de 28 quilos, mas eu só consigo puxar de 14. Então, Isso é um papo que é muito demorado. Eu vou dar um conselho, não sei se foi eu, de vereador, que mandei de emenda para pedir para fundo de implemento. Bate na porta do deputado solta recurso. Não tem, você tem que pedir, porque agora eu gosto de pedir voto. Então eu vou ter que falar para todos, ó. Bate lá e pede. Ficar aqui atrás aqui da cadeira não resolve não. Eu prefiro trazer para a gente brigar aqui para resolver, porque deputado solta recurso. Meu padrinho tem soltado, graças a Deus. Obrigado, Júnior. Ô Vera, sobre esse pedido da banda ali, você não quer formalizar e mandar para encaminhar para a Câmara para nós? Formalizar para nós do time? Um pedido, a sugestão? Sugestão? Até formalizar tudo isso na sugestão. Formalmente. E se tiver uma espécie de valor, seria até interessante. Ele já pegou algum lugar que quer desapropriar, ou quer fazer uma obra, a gente tem mais ou menos um valor. Se tem um local aproximado, né? Seria interessante. Porque... Doutor, então nós vamos encerrar. Só que eu vou tocar um assunto que são minutinhos, doutor. É um assunto que está me incomodando. Eu não sei o que está incomodando os vereadores. A população está chegando até a mim e falando que não está contratando fulano porque o vereador, para uns falam que o vereador Gilmar e o vereador Pablo foi na promotoria e que denúncia de contratar. É um absurdo. E isso é um absurdo que está vindo do prefeito. Ele está andando com um documento que está aqui e está passando para o povo que eu não vou contratar fulano porque o vereador está denunciando. Jamais eu tenho coragem de fazer isso. Se a prefeitura que gera renda trabalha com o pessoal aqui, até injustiça, liguei para alguns vereadores perguntando se algum teve capacidade de fazer isso, que é um absurdo. Só que uma coisa assim, eu não sou oposição de ninguém. Nós tivemos na promotoria, sim, está aqui o papel, sobre IPTU. Está aqui, IPTU. Foi na sexta-feira, eu vou até dirigir ao vereador Israel, ele me ligou. Né, vereador? Ele me ligou e falando para mim que tem realmente uma denúncia vindo de mim. Uns falam que é eu e o Tim, de denúncia. E diz que tem um nome meu e de Pablo. Então eu queria, igual o vereador me falar isso, eu queria que me mostrasse se realmente o executivo está com esse papel, traga para aqui, para a Câmara. Que eu acho uma injustiça. Outra,
da pessoa ter coragem. Não, fulano falou isso. Isso é um absurdo. E eu estou quase apanhando na rua. O pessoal achando que eu fui lá denunciar. E jamais que eu vou fazer isso, que eu tenho certeza que nenhum vereador vai fazer isso, de fazer uma denúncia dessa. Aí eu pedi o doutor Marcos foi na promotoria, amanhã vou protocolar um ofício lá na prefeitura, que eu quero esclarecimento disso, eu quero assinatura, que para que eu saiba, né, doutor, para digerir a mim na Câmara, tem que ter assinatura de alguma coisa, se está digerindo a pessoa de denúncia. E não houve nessa casa. Então eu vou pedir ao doutor Marcos para ele estar explicando mais o que aconteceu realmente. Você pode. Aqui, doutor. Antes de você explicar, doutor, porque vai no mesmo assunto, ele explica tudo de uma vez só. Como o Gilmar falou, né, o vereador Israel, né, ligou para ele falando isso, né, sobre nossa denúncia aqui. Nós não fizemos denúncia nenhuma. A denúncia, como o vereador falou aqui, que a gente fez foi sobre o IPTU. E se a gente tiver que fazer alguma denúncia aqui, a gente está aqui para mostrar a cara. Aqui, eu já conversei com o presidente aqui, nós não estamos aqui para esconder cara de ninguém sobre nada. O que a gente fizer, a gente vai assumir. De peito aberto aqui, que for. Se a gente tiver errado, a gente vai pedir desculpa, né, vai tomar as medidas possíveis, né? Outra coisa, senhor vereador, quando fazer uma denúncia a mim, ao presidente, faça formalmente, né? Porque verbalmente, né, pela rua fora aí, e conversa com o vereador, não vai resolver, né? Se eu for fazer alguma denúncia sobre qualquer vereador, qualquer pessoa, eu vou fazer formalmente e vou segurar ela até o presente momento que for necessário. Eu ia até explicar, né, um pouco aqui sobre a denúncia, mas aí depois vou deixar o doutor Marcos explicar sobre essa parte. Mas fica aqui dito que nós estamos aqui com função de atender a população. Nós sabemos que nosso município, ele tem muita dificuldade de trabalho. E a fonte maior de trabalho aqui dentro do nosso município é a prefeitura. Nós sabemos disso. E isso movimenta o comércio local. Aonde que eu, como empresário, e outros aqui como empresários aqui dentro do nosso município, sente a dificuldade que é para manter um comércio dentro da nossa cidade. Então, tudo que puder fortalecer o emprego, gerar emprego dentro da nossa cidade, eu tenho certeza que todos os vereadores, né, a maioria aqui, eu posso dizer a maioria, eu tenho certeza, eles vão estar de acordo para que isso seja amplo para a população, para gerar mais renda dentro do nosso município. Diante disso, né, fica a minha indignação aqui, né, de ouvir uma coisa dessa, e fica a dica aqui também, outra, se o nosso município não tiver um projeto de lei que autorize o executivo a contratar, eu me disponho aqui, e tenho certeza que mais vereadores aqui, para aprovar um projeto de lei aqui, para que o executivo contrate sim, porque a gente sabe a necessidade aqui da população de emprego, né? Porque muitas pessoas aqui recebem Bolsa Família e tem muitas pessoas, né, aproveitando, tocando esse assunto, que estão precisando de Bolsa Família que não tem renda nenhuma, né? Então, isso nós vamos chegar também mais para frente, conversar com o executivo sobre essa outra questão. Então, nós estamos aqui de braços abertos para acolher qualquer projeto que chegue aqui para gerar emprego dentro do nosso município. O seguinte, eu não fiz denúncia de ninguém. Liguei para o Gilmar e falei que estava o problema do IPTU, não foi? Você assinou junto, eu comentei isso com você. Sim. Então, a única coisa que eu falei certeza é IPTU. Não, você agora tem uma denúncia. Tenho
denúncia no Ministério Público sobre as contratações do pessoal. E isso está dando uma confusão, não vai dar confusão, não é nada. Se não comentei, se for um vereador que fez isso, ele pode mudar de emprego. Está morto. Entendeu? Agora o nosso colega falando aqui, que preocupa muito com o povo. O senhor deve estar lembrado, nós vimos para Belo Horizonte, ali perto, nós tivemos um ligeiro entreveiro lá. Você lembra que você falou que você queria que o caminhão parasse de entregar nas comunidades para botar água para suas águas? Botar água para vaca? Não, você está tirando não isso. sei, não. Dá licença, agora é minha vez. Ó, esse dia na estrada você falou, não, tem que botar água lá para mim, porque eu também tenho direito. Eu falei, moço, eu estava entregando água para as comunidades de jeito que está sem água. Agora lá era só eu coloquei e mandava água tomar água no rio. Mas a resposta que você me deu, eu comentei com aqui, ó, o Paulo, ele lembra disso. Quer dizer, o carro podia parar de entregar para a população e ter que botar água para a vaca beber. Então não é tão assim que você preocupa tanto com o povo, porque senão não faria isso. Entendeu? E outra coisa, eu não fiz denúncia para ninguém, e o dia que eu tiver de falar uma coisa, eu vou falar com a pessoa. Eu comentei com o Gilmar, que estava envolvido num negócio lá, e outra coisa, quando a denúncia chegou no Ministério Público, pelo que eu fiquei sabendo, a resposta da Prefeitura já tinha chegado, já tinha resolvido, já tinha lá e corrigido. Então foi uma denúncia posterior. Ainda falei com eles, pode gerar problema para você. Eles podem te acusar de denúncia caluniosa. Sim. Isso é que eu comentei com E quando vereador? Sr. Israel, o senhor, né, já falou com várias pessoas aí na cidade que qualquer projeto que eu jogue aqui, você vai votar contra. Né? Inclusive, você está começando a mentir, né, já desde agora. Porque a primeira coisa que você mentiu foi sobre a contratação. Né? Isso aí está para todo mundo saber. E o povo agora vai saber justamente disso. Se você comentou com alguém, agora quem você comentou vai ouvir. E justamente sobre essas outras coisas também. Então, eu virei foco do senhor e o senhor está fazendo calúnias. É o que eu falei agora há pouco. O que o senhor falar na rua, onde for, o senhor prova. Traz a prova escrita e possa nos acusar. Agora, acusar sem prova, não, porque eu não estou aqui para acusar ninguém sem prova. Né? Por que o senhor está fazendo isso? Porque eu fiz a indicação, o pedido do forró não descer lá para baixo. Né? E para atender o seu ego, você, desde o mandato anterior, queria que o forró descesse. Outra coisa foi sobre um requerimento para saber resposta sobre a água. O senhor teve a capacidade de votar contra. Então, senhor vereador, está visível para todo mundo, né? A sua forma de me atingir, de querer me atingir. Né? Graças a Deus, estou livre e trabalhando pelo povo. Então a gente vai encerrar. É só isso mesmo, Ludmila, que eu queria falar, velho, que é chato. Pois é, mas Várias aí você citou pessoas. o executivo. Eu citei porque ele que estava. Tá. Você falou que ele é que está espalhando isso aí. Sim, E é o seguinte, que foi denunciado, foi. Pois é. O Ministério Público já cobrou da Prefeitura, nós já fomos por 2 vezes a Diamantina, não conseguimos audiência com o Ministério Público, com o doutor Luiz Gustavo, e a resposta já está pronta, porque a denúncia é exatamente nos termos do requerimento que vocês fizeram, que não foi passado aqui. Aí daí uns 10, 15 dias chegou o pedido e o Ministério Público dizendo, foi noticiado disso e aí queria as informações. Quadro de efetivos, quadro de contratados, licenças, afastamento dos servidores, exatamente o teor do requerimento. Então, pois é, aí a gente já tem a resposta pronta e também vamos cumprir o que o Ministério Público tem que falar. Agora, se o Ministério Público disser demite, vai demitir. 50, 60, 80, o que tiver que demitir. Mas que, coincidentemente,
foi. Em nenhum momento apontou quem é quem que denunciou. Lá no pedido do Ministério Público, ele foi noticiado. E ele está pedindo exatamente o que estava no requerimento que vocês iriam pedir para a Prefeitura. Agora, o requerimento não chegou, a gente não sabe o intuito do requerimento, né? Mas o Ministério Público está pedindo as mesmas Gilmar, informações. mas é interessante saber. Isso é fato. Mas é interessante saber disso, porque se o requerimento não chegou lá, como que essa informação chegou lá? Aí você Não. sabe perfeitamente. Não, chegou primeiro que o oficialmente. requerimento nem é Mas meu. a gente sabe o teor do requerimento. O requerimento nem é meu. Não, O requerimento não é estou do falando que é presidente. seu, não. Estou É, falando mas que só a que gente assim, conhece né, o teor do informação, requerimento. é informação A gente conhece. indevida. Outra coisa, né, igual você falou aí, se o Ministério Público mandar, né, como você falou, a demitir, vai demitir. Mas o que o presidente aqui me relatou, que tem pessoas aí falando que foram demitidas por causa da denúncia, não foi? E aí já demitiu pessoas. Isso aí que está acusando o presidente aqui, a pessoa. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, não demitiu por causa disso. A pessoa que procurou o Gilmar e que o Gilmar mandou um áudio, e que o áudio já está por aí também, que já é de nosso conhecimento, a pessoa já tinha sido demitida antes. Em janeiro houve-se várias demissões, com promessa, vai melhorar o índice, vai ter jeito, volta no mês de abril. Aí chegou em abril, tem a denúncia do Ministério Público, então aí não vai poder voltar. É isso, não foi demitido por causa da denúncia. Já havia sido demitido antes. Não foi readmitida por causa da denúncia. Aí sim. Não nossa, né? Não nossa, que de mim jamais. E nem estou falando que seja, estou dizendo da coincidência. Sim. O requerimento uns 10, 15 dias antes e depois foi o prazo que chegou lá o pedido do Ministério, o mesmo teor. É isso. Só. E para isso, velho, a gente tem os advogados que ele foi lá do doutor, ele vai explicar para a gente o que aconteceu. Pode? Bom, me corrigir, nós não fomos diretamente da promotoria, nós pegamos pela promotoria online. O ofício que fala da denúncia é o ofício número 35.9358 que o município recebeu. Né? Ele fala de um procedimento administrativo instaurado pela Promotoria de Justiça de número 34.16.036.035.93.58 com 2026-23. Vou dar uma Bíblia aqui que bate com o que a senhora falou a princípio. Senhor Prefeito, com os cumprimentos e fundamentos nas normas do artigo 105b da Lei Federal nº 1625 de 1993, do artigo 67, inciso 1b, da Lei Complementar Estadual nº 34 de 1994, e do artigo 8, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 7.347 de 1985. Requisita a Vossa Excelência a remessa a essa segunda Promotoria de Justiça de Diamantina no prazo de 15 dias, por peticionamento anexo ao e-mail, né, segunda PJ diamantina@mng.mp.br, ou diretamente no feito em referência via promotoria online, https://promotoria.pmng.pn.br/home, das informações e documentos abaixo listados necessários para promover a instrução do procedimento solicitado. Lista de servidores contratados ativos, indicando a data da implementação, função ou cargo de salário. Lista de servidores concursados efetivos, indicando a data de sua posse, função e cargo de salário. Lista de servidores públicos efetivos com licença médica ou sem vencimento no presente momento, indicando o prazo de início e a previsão de término da licença, assim como o cargo ocupado. A lei municipal, regimento interno que versa sobre o prazo, condições e requisitos para o uso da licença sem vencimento junto à administração pública do município. Quando a secretária fala de coincidência, do requerimento que foi aprovado aqui com esse ofício do Ministério Público, esse ofício não se trata de uma denúncia feita nem na gestão do prefeito anterior, nem nessa gestão, nem na gestão dos vereadores que aqui se encontram. Pesquisando a promotoria online, o procedimento que repito aqui no número 34.16.016.0359
23, da segunda Promotoria de Justiça, onde figura o município de São Gonçalo do Rio Preto e a área de atuação do patrimônio público, a descrição do procedimento ali apurado fala da seguinte forma: procedimento instaurado em razão da necessidade de se apurar a relação dos servidores com contratos temporários ativos junto ao município de São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais, bem como a necessidade de se instruir os autos da ação civil pública de número 0028-085-46, ponto de 2017.8.13.0216. O que motivou a instauração desse procedimento é uma ação civil pública ajuizada em face do município de São Gonçalo do Rio Preto no ano de 2017. Não é recente, tem mais de 9 anos essa ação, que encontra-se no juízo suspenso para fins de juntar novas documentações, sob pena de arquivamento. E o Isso senhor é é uma decisão- advogado e o senhor sabe perfeitamente Isso é uma, que ficou parado 9 anos e por que começou isso é a uma movimentar decisão agora? judicial. Começou agora porque tem uma decisão lá intimando o Ministério Público. Não agora. Tem uma decisão final Não, lá. então, Sob a pena influência que tem, nós Não, percebemos que tem advogados Não. contratados em Belo Horizonte entrando, porque agora é o processo eletrônico, estão vasculhando os processos da prefeitura aqui de São Gonçalo. Aí já não é. Não, contrato então, municipal. para você ver, doutor A Marcos, pesquisa que eu o fiz senhor é advogado, o deve senhor ter sabe meu nome, que deve ter meu nome lá recente, Aham. que eu Não é o seu, não, é entrei no um processo advogado de Belo para Horizonte ver está e pesquisando. resguardar aqui a integridade não só da presidência, dos vereadores que foram citados, mas de todos os vereadores, para que não haja aí dúvida alguma. Esse procedimento instaurado oficiou o município para pegar as informações para subsidiar essa ação civil pública, que vem de um inquérito. Lá de trás, antes Lá de de 2000. trás. Vejam bem. Que vem de um inquérito, eu vou pegar o inquérito aqui, E que começou em 2017 e parou. que veio do inquérito de 2009 Viu? e um outro de 2011. Nós já sabíamos disso. Então não E é. tudo parado. Mas não Agora, é, depois daqui do requerimento, depois de 5 anos de gestão, aí a coisa começa de novo. Por Mas- quê? Resolveram tirar da prateleira. Não pode ser daqui, pode ser de algum advogado de Belo Horizonte, pode ser de Ministério Público de Belo Horizonte, que aciona o de cá. Tudo influência, tudo influência. Então, a gente conhece bem isso. E sabe que pode ser mudou a assim. promotoria. Nós temos um promotor que hoje, Fernando, que ele é bem expert na parte de administração pública. Então, todos os procedimentos que ali está parado, inclusive ações públicas que foram, às vezes lá atrás, na hora de juiz, eu pediu que fosse desistência da ação e também para ajuizar a outra ação. Então, é um Ministério Público que ele tem bem eficiente nessas questões de apurar, então não deixa nada para trás. Eu posso falar com absoluta tranquilidade e certeza que esse ofício aqui e a movimentação processual, basta olhar ela no PJE, que não vem de ato do vereador ou ato externo. Não vem não. Pode vir de influência. Esse mesmo Ministério Público que é expert, ele está aí desde 2020, ele está aí desde a pandemia. Agora é que ele começou a olhar então. Então, eu falo com toda clareza e certeza, não é denúncia de vereador algum. Tanto é que para saber da movimentação processual e tal, teria que esses vereadores que aqui estão buscando uma assessoria jurídica. E eu falo que nós pesquisamos, eu em si, com a data que eu pesquisei, esse procedimento é uma data recente, pós isso aqui, a pedido aí do presidente da casa, para esclarecer os fatos, esclarecer a população, deixando bem claro que a questão de falar de contratação, de pedir requerimento, de pedir informações ao executivo, jamais pode ser considerado como um ato legal ou ato danoso à população. Muito pelo contrário,
pedir informação de servidores contratados, que vem pela ótica, que é um procedimento que leva assim, transparência e beneficia a população. Mas já está tudo no portal de transparência, doutor? Contratados e daqueles que não é contratados, tendo em vista os seus prazos vigentes de contratos administrativos, mas frisando que esta casa, nessa gestão, ou pelas assessorias que aqui estão, não participou, né, não foi pedido algum, nem da presidência da mesa diretora, nem de nenhum vereador, fazer com que esse processo, às vezes, se movimentasse de uma forma estranha ou contrária a uma movimentação regular e natural dentro de um procedimento que encontra-se no PRF. Então, presidente, é isso que eu queria esclarecer, né? Não só para você em questão de que eu sou citado pelo senhor, mas também para guardar todo o plenário em questão dessas movimentações, porque às vezes pode citar vereador, vereadores, e assim engloba todo mundo. É só para esclarecimento mesmo. Obrigado. Só um esclarecimento mesmo. E presidente, né, como Vera falou, influência, que seja influência de quem for, mas acusar qualquer um aqui sem prova disso, que foi influência do presidente ou do vereador Jucimar ou qualquer um outro, isso é incontestável. Mas né? só que aí vocês têm que provar que acusou. Não, vocês que têm que provar que somos nós. Não, mas nós não acusamos vocês, não. A gente está dizendo que tem alguma coisa estranha acontecendo. E tem. Isso aí, essa influência indiretamente tem, porque é o mesmo promotor que está lá desde 2020. E ele tem uma abertura boa aqui em São Gonçalo do Rio Preto, prestou um serviço excelente na época da pandemia, tem um trato, bem articulado. E aí, de uma hora para outra, 15 dias depois, é coincidência, está pedindo as mesmas informações de um processo que está parado lá, começou em 2009, parou em 2017, parou e agora recomeçou. É isso, né? Então, o procedimento gostaria até de registrar um procedimento que não é dessa gestão de 2025, 2028, não é da gestão anterior, é um procedimento que vem antes. Então, deixar bem registrado que não é irregularidade da gestão do prefeito, mesmo dos mandatos, vem buscando para subsidiar. O juiz entendeu que ou ele prova a questão de praça de consulta, subsidiar, suspensão, ou surpreende de arquivamento. Então, até a questão que se eu consigo achar esse processo novamente, lá vai ter uma movimentação bem clara em relação a isso ser acredite. Aproveitando, né, tem uma secretária que falou num grupo aí de WhatsApp sobre os vereadores, né, que o vereador não faz nada. Eu vou falar de mim, eu sou muito atuante e continuarei sendo atuante até o último dia do meu mandato. Né? Ela falou sobre buscar recursos e tal, e várias outras coisas. Buscar recursos, gente, é função do executivo. Está aí, pode procurar no Google, porque ele vai falar. Né? A função do vereador é fiscalizar, fazer indicação de coisas que houve da população, né? Aonde que ele passa, vê uma coisa errada. Né? É a forma que o vereador tem de fazer indicações, de pedir, fazendo indicações. Né? Sobre perguntas, né? Se há alguma dúvida, né? O vereador ele vai mandar ofício, ele vai mandar requerimento,
que é a norma que nós temos aqui do regimento interno da casa. Então, só para deixar claro, né, para a secretária, é que nós estamos sim fazendo, né, cada um de uma forma de trabalhar, mas cada um tem um estilo de trabalhar, né? Então, eu me sinto lisonjeado por ela falar uma coisa dessa, porque eu acho que isso é para destacar nós vereadores, porque ela está esquecendo da função dela, por mais que ela tenha feito o trabalho dela. Eu não estou aqui para falar sobre o trabalho que ela tem feito, e sim para ela acusar o vereador de não estar fazendo o trabalho dele. Eu estou, né, finalizando minha fala aqui, estou sim fazendo pela população e continuarei fazendo até meu último dia de mandato aqui nessa casa. Obrigado. Gostaria de falar só uma coisa bem rapidinho. Eu concordo com o Pablo, né? Se ela falou isso, eu não cheguei a ver, ela está errado. Mas, Pablo, o vereador que deixar de trazer um recurso para a cidade, sendo que ele tem a oportunidade, eu acho que não custa nada, né? Então, assim, não é obrigação, não é atribuição, mas deixar o recurso embora, sendo que ele pode trazer, eu acho que, né, não fica legal, não é bom para o município, pelo contrário, eu acho que fica muito válido. Não desmerecendo no início da sua fala, mas no final da fala eu acho que eu, como vereador, como eu já trouxe alguns recursos, se eu tiver oportunidade novamente, eu vou trazer mesmo se não sendo obrigação, mas não tem nenhuma lei que proíbe. Se tiver, eu gostaria que os doutores advogados levantassem a lei, por favor. Ô, João Pedro, não tem lei que proíbe de trazer, né? Já que você falando se tem algum vereador que ia trazer uma emenda aqui e deixou ir, eu não estou sabendo disso. Fico triste também de ver isso. Mas eu não disse isso, eu disse deixar, vocês entenderam o que eu quis dizer, né, gente? Deixar de trazer porque não é atribuição, ou de buscar também, né? Sim. Eu acredito que todos os vereadores aqui, eles têm tentado buscar e têm trago, né, alguma coisa para o município, seja ela pequena que for, né? Todos têm essa intenção. E, falando sobre isso, né, o vereador Geizinho, no mandato anterior, ele teve uma grande dificuldade, né, no início. Não estou aqui para questionar isso. E eu entrei, né, falando sobre isso. Se eu tiver que fazer trazer algum recurso que o executivo não aceitar, ou algum dos colegas trazer que o executivo não aceitar, eu estou junto com o colega para que o município receba. Porque o recurso que vem para o município não é de prefeito, não é de secretário, não é ninguém, é da população. Isso vai servir para a cidade. Então, eu estou junto com qualquer um desses que ocorrer essa... Eu só vou falar, foi o primeiro ano do mandato meu, teve isso mesmo, todo mundo sabe, a cidade sabe, mas do segundo ano em diante, graças a Deus. Eu falo que nem na prefeitura eu vou, só ligo lá, falo, sou Martinho, eu falo com Marta, Marta, estou mandando isso. Falar nisso é bom, gente, reforçar aqui para toda a população ficar sabendo, para não chegar aqueles deputados paraquedistas de cidade pequena e chegar e prometer. Vote no deputado que tem trazido recursos para o município. Não estou fazendo campanha, mas que você sabe que realmente são os deputados que vêm trazendo recursos para o município. Porque pode ter certeza, muitos deputados paraquedistas vão chegar no município pequeno, vai chegar prometendo muitos e fundos e não traz. Depois nem volta mais. Isso. Então, vocês votem no deputado de situação, de posição ou do centrão, mas é o deputado que traz recursos para o município. Isso é bom deixar bem formulado aí. Obrigado, presidente. Completando aqui, o processo ele é um processo que foi utilizado em 2023, mas ele vem sendo movimentado, bem movimentado desde essa época. 7/10, foi dado vista ao Ministério Público, Saspar, depois de caso temporal, manifestação, ilegalidade, tem a intimação do Ministério Público, no caso 15 dias, ele teve que entender direito, isso no dia 7/10 de 2024.
Depois, tem uma manifestação da Promotoria de Justiça, isso aí já foi a promotora à época da pasta. O Ministério Público requer a manifestação notadamente para a titulação do banco de área. Isso foi 17/10/2024. Depois tem a decisão que fala da análise, uma decisão que foi 14/5/2025. Tem outra intimação da decisão que foi no dia 15/5. Manifestação da promotoria no dia 9/6. Aí tem nova decisão no dia 2 de março de 2026, que define o pedido, conjunto de razões de respostas, e teve uma lista 10 de supino de arquivamento, isso aí já é 2/3/2026. Aí depois de manifestação da promotoria pedindo sendo a decisão, conforme anexo a as informações necessárias para o procedimento feito, razão pela qual requer a suspensão do prazo de 60 dias. Aí no dia 20/3, que ele recebeu a decisão, ele manifestou, pedindo prazo de 60 dias para apurar mais o feito. Aí a decisão, no dia 17/4, dando esse prazo de 60 dias sobre o arquivamento. Aí que gerou esse ofício. Então é um procedimento que já vem sendo movimentado desde que ele foi digitalizado. Mas essa essas... parte não digitalizada, eu não consigo ficar aqui com um processo extenso mais de 2.900 páginas, falando de todo o andamento. Só que falando que desde 2024 em si, vem essa movimentação entre o Poder Judiciário e o próprio Ministério Público da Apuração. E agora está a questão de apurar pedindo esses documentos aí para fins de instrumento. Então, mas essas frases, por exemplo, que a Rebeca falou, consta aí nessa data de 2026? Porque aquele requerimento nós votamos contra, porque tem tudo no portal. Não, isso aqui já vem. Mas ela fala assim, as informações estão batendo, como diz, consta aí no ano de 2026. Consta em 2026 atos que o Ministério Público cumpriu chegando no limite desde 2024. Não, ele está perguntando se em 2026 consta aí que o Ministério Público pediu essas informações que são iguais. Essas informações aqui, ele só pediu prazo de 60 dias. Tá, para suspender o processo. Não, a informação que você leu aí, que você tem em meio papel do Ministério Público, você leu, que ele está pedindo o nome dos contratados. Esse procedimento que ele instaurou é para subsidiar esse procedimento. Pois é, mas ele qual está é a data dele? Qual a data dele? Do procedimento que ele instaurou, e ele pediu essas informações. Bate com a instalação. Ele é instaurado aqui, ele pede a suspensão no dia 17/4 e até a decisão, No dia 2/3, ele defere e concede o prazo do Ministério Público de 10 dias, sob pena de arquivamento. Não, concede o prazo para o município, Não, aqui é só entre o juiz e o Ministério Público. Aí, entre esse prazo sob pena de arquivamento, que é só um prazo de 10 dias, o Ministério Público faz uma manifestação ciente da decisão instaurada e tal, conforme a fim de apurar informações necessárias para regular o procedimento feito, razão pelo qual requer a suspensão. Aqui ele fez no dia 20/3, e no dia 18/3 ele abriu esse procedimento. Então, condiz com os andamentos processuais. Pois é, e condiz também com a reunião que teve aqui, que teve o... Não. Se você olhar, a reunião quando teve não foi anterior a isso? Secretário, não se pode insistir da reunião aqui com relato com isso aqui. Eu estou sendo muito claro. Tá, mas os andamentos processuais, Mas eu gostaria de saber do senhor, já que o senhor está com acesso, as seguintes perguntas. Quadro de contratados. Me ajuda aí, gente. Licença. É objeto. Tá, mas está aí nessa data de 2026. Pós-reunião. E pós-reunião. Não. Aqui não tem essa pergunta. 2026? Aqui só fala dos andamentos que o juiz pede as informações para o Ministério Público. Você consegue ver todo o processo? Todo o processo. A ação envolve
sobre isso, essa mesma temática. Tá, o que Desde o Vera inicial. está tentando explicar que é o seguinte: teve a reunião que antecedeu esse dia 20, não foi isso? A reunião aqui na Câmara. Por que que lá no dia 20, as mesmas informações que foram pedidas aqui, que foram negadas, foi pedido aí de novo? Gente, essas informações que estão pedindo aqui é de 2024. Pois são as mesmas que foram pedidas aqui Mas é no normal. 2024 que o juiz está oficiando o Ministério Público, pedindo as informações, e aí vocês querem esquecer o processo Não e estão trazer para a esquecendo do Câmara. processo. Vocês têm que atentar o processo. É Não. claro isso aqui. Eu tô mais claro que isso. É impossível. Só um pouquinho aqui, deixa eu perguntar. Isso é Ah. só o município de São Gonçalo do Rio Preto? Você tem Não, como estamos vendo resolver? só contra o município, mas é um procedimento antigo. É um procedimento antigo. É porque essa situação deve ocorrer em vários Não municípios, vai, isso aqui é né? normal. É por isso que pergunta. Isso aqui é um objeto normal que colocou uma assim. Tá? Então é um procedimento que já vem desde antes. Nós não sabemos da casa disso. Mas não é de gestão nem da gestão de vocês, mas é gestão da é bem antigo. Sim, doutor, eu vou olhar. Vamos encerrar. Aos 27 dias do mês de abril de 2006, às 19 horas, no plenário, Maria Edna Pires, da Câmara Municipal, situada na rua do Progresso, no 214, bairro Centro, São Gonçalo do Rio, Minas Gerais, ocorreu a quinta reunião ordinária do ano de 2006, legislatura de 2025-28 e em 2025-26, com a presença de vereadores conforme o curso político de chamada de reunião. Registro-se a ausência do vereador Cláudio Rodado e efetivamente justificado o presidente da Câmara Municipal. A reunião consta com a presença do assessor jurídico do Fernando Cicero e do assessor parlamentar do Marcos Antônio Santos. Declaração dos comunistas presidente determinou que fosse aberta a sessão solicitada a leitura da pauta. Indicações. Indicação 09-2026, Pilar Vereador, vice-presidente, Pablo Hélio da Silva Santos. Indicação 010, indicação 10 de 2006, Pilar Vereador, vice-presidente, Pablo Hélio da Silva Santos. Indicação 11 de 2006, Pilar Vereador, vice-presidente, Pablo Hélio da Silva Santos. Projeto de matéria após determinado implementação. Projeto de decreto legislativo 02-2026 autoriza a baixa de bens do poder legislativo. Projeto de decreto legislativo 03 de 2026 concede o tipo de cidadão interpretando aos senhores Everson, Roberto Rocha e Rogério Emília Paixão e reconhecimento dos elementos de serviço prestado no município de São Gonçalo do Rio Preto no âmbito da segurança pública e da outras províncias. Projeto de lei número 05 de 2006 altera o artigo 5 da lei municipal número 98 de 23 de julho de 2019 para autorizar o valor de subvenção do serviço da Associação de Estudantes de São Gonçalo do Rio Preto. Projeto de redução 001 de 2006 aprova as contas prestadas pelo chefe do Executivo Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais, senhor Dilson de Fato Moreira, relativos ao exercício de 2024. Projeto de resolução 02 de 2006 aprova as contas prestadas pelo chefe do Executivo Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, senhor Dilson de Fato Moreira, relativo ao exercício de 2005. Ordem do dia. O presidente instou que fosse apresentado o projeto de decreto legislativo 02 de 2006, autoriza a baixa de bens do poder legislativo após a leitura do parecer jurídico e, posteriormente, os pareceres das comissões permanentes que manifestaram de forma verbal, uma vez apresentado, iniciou as discussões. Na sequência colocada em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O projeto de decreto legislativo número 03 de 2006 concede o título de cidadão de interpretando aos senhores Everson, Roberto Rocha e Rogério Elias Paixão, em reconhecimento dos elementos serviços prestados ao município de São Gonçalo do Rio Preto no âmbito da segurança pública e das outras províncias. Após a leitura do parecer jurídico e, posteriormente, os pareceres das comissões permanentes, manifestaram de forma verbal uma vez apresentado em suas discussões. Na sequência colocada em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O projeto de resolução número 001 de 2006 aprova as contas prestadas pelo chefe do Executivo Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, senhor Dilson de Fato Moreira, relativo ao exercício de 2024. Após a leitura do parecer jurídico e posteriormente dos pareceres dos comissões permanentes, que manifestaram de forma verbal uma vez apresentado em suas discussões. Na sequência colocada em votação foram as contas do Executivo Municipal do exercício de 2024,
cujo responsável é o prefeito municipal Gilson do Fátima Moreira, aprovado, sem 8 votos favoráveis pela aprovação das contas, mantendo para esse Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Votaram favoravelmente os vereadores Gilmar Vieira, Pablo Hélio da Silva Santos, João Pedro Soares, Valquíria Maria Veloso, Jucimar Jesus Ferreira, Israel Lopes de Araújo, Avelino da Paixão Vieira, Jair Alves da Silva Filho, registrando a ausência do vereador Cláudio Rosário, devidamente justificado. Nada mais a discutir que o primeiro regimento interno dos presidentes e seus trabalhos consecutivamente acessíveis. O conteúdo dessa reunião se encontra na lei do trabalho e artigo de áudio. Por isso, o regime dos presentes é o direito de uso da imagem. A ata, depois de lida, se aprovada e será assinada por todos. Câmara Municipal de São Gonçalo do Preto, 27 dias do mês de abril de 2026. Vereador Jair. Sim, presidente. Vereador Luiz. Vereador Isaia. Certinho, isso mesmo. Vereador Valquíria. Vereador Cláudio. Sim. Sim, presidente. Uma votação. Vereador Lucinar. Sim, presidente. Vereador Jair. Sim, presidente. Vereador Vinícius. Sim. Vereador Israel. Sim. Vereador Pablo. Sim. Vereador também. Sim, presidente. Mas eu Vereador não voto, Valquíria. não. Vai.